Hoje eu vou falar sobre o bem-estar, além da estética, né, desvendando as disfunções fisiológicas na rotina da mulher. A gente muito fala do bem-estar, da autoestima, tudo, mas também tem uma parte que é o cuidado estético, que também ajuda bastante na evolução dos degraus, né, da mulher. Aí eu vou começar assim, desmotivada. Quantas vezes você já se sentiu assim? De manhã, toda empolgada para gravar um story, para fazer sua atividade, para fazer tudo, e de repente, quando chega na frente do computador, morreu. Não consegue fazer nada, não consegue pensar. A amiga diz, mas vai, força, levanta essa estima todinha, bem-estar acima de tudo, mas você não consegue. Quem nunca se sentiu assim, não é verdade? E se eu te contar que um dos maiores motivos da gente não conseguir, muitas vezes, motivação para trabalhar, mesmo a gente sabendo o que é que a gente tem que fazer naquele dia, o que é que a gente precisa fazer para conseguir, nós como empreendedoras, gravar nosso conteúdo, a gente sabe todo o caminho, mas de repente trava, é motivo de disfunções estéticas. O que quase ninguém hoje em dia fala sobre isso, mas a maioria da razão que a gente se sente mal é porque a gente tem disfunção estética. E toda mulher tem, né? Não tem como dizer eu não tenho, toda mulher tem. Aí eu vou falar aqui um pouquinho sobre a estética importa sim. E é aí que eu vou explicar por que, que a gente se sente tão bem uns dias e outros dias se sente tão desmotivada, com autoestima tão baixa no dia a dia da gente. Eu vou explicar através da pirâmide de Maslow. Eu acho que a gente aqui, como empreendedora, todo mundo conhece, né, a pirâmide de Maslow. Mas, em resumo, Maslow foi um psicólogo americano que ele conseguiu descrever em uma pirâmide, uma imagem de uma pirâmide, todas as necessidades do ser humano. Então, toda necessidade, independente de qual lugar do mundo o ser humano esteja, eles têm a mesma necessidade. E a base dessa pirâmide de Maslow é a necessidade básica. Eu até coloquei uma que tem bem resumido, que é sede, comida, bom sono, ir ao banheiro, ter uma casa, ter pelo menos um salário mínimo para se manter. Então, essas são as necessidades básicas do ser humano. As disfunções estéticas são conhecidas, as disfunções são conhecidas como estética, mas elas são disfunções fisiológicas. O que são disfunções fisiológicas? São sinais que o corpo da gente emite dizendo que a fisiologia do nosso corpo não está bem. Alguma coisa está acontecendo ali no nosso corpo que a gente corre o risco de adoecer. Se o nosso corpo não está funcionando bem, que é para ser usado como funcionar perfeitamente bem, significa que a gente está perto de adoecer. Disfunção estética, disfunção fisiológica não é a doença, é o aviso. Como assim, Érica? Aquela retenção líquida, aquele inchaço que a gente tem durante o dia, a gente começa de manhã bem sequinha, bem lindinha, cabe muito bem na roupa e de noite a gente está inchada com marca da costura no nosso corpo. Isso é uma disfunção estética. Isso está avisando que a gente está com retenção líquida. Significa que o rim ele não está trabalhando bem durante o dia. Algum momento da nossa vida, a gente deixou de beber água e ocasionou no entupimento do nosso fluxo de água. E aconteceu. Outra disfunção estética bem comum que a maioria das mulheres tem é microvasos. O microvaso, aquelas manchinhas roxinhas na perna, ali não é a doença em si, mas o microvaso, ele está avisando que o nosso sistema circulatório ele não está bem e que ele pode sim ocasionar em varizes e até trombose. Isso são disfunções estéticas. Aí agora, a gente desvendando o que é disfunção estética e indo lá para a pirâmide de Maslow, que diz que as necessidades básicas são as fisiológicas, então a gente agora acaba de quebrar aquela crença de que estética é vaidade, estética é luxo.
Por quê? A estética cuida justamente da fisiologia humana. Então, é a base do nosso corpo humano. Então, assim, quem é Érica que chegou aqui falando sobre fisiologia, que a maioria do que a gente se sente desmotivada para o nosso trabalho, muitas vezes é o nosso corpo avisando que a gente não está bem. Eu acredito que toda mulher quer e merece prosperar, além de se sentir verdadeiramente bem consigo mesma. Mas na correria de todo dia a dia, a gente esquece da gente. A gente está sempre esquecendo de nós. Não é verdade? Por isso, eu criei um espaço de acolhimento onde, através da estética, eu busco proporcionar uma experiência transformadora para a mulher. E foi assim que eu criei a minha clínica ASFEM. A estética, além de ser a necessidade básica do ser humano, além de estar na fisiologia, ela também está em outro degrau da pirâmide de Maslow, que é a busca pelo belo. A beleza importa sim. Quem aqui pensa em viajar para espairecer e imagina um lugar feio? Todo mundo quer um lugar bonito. Quem aqui quer, quando vê aquele porn food, aqueles brownies maravilhosos de Cíntia, não quer comer? Por quê? São lindos. A gente quer o belo. A gente escuta uma música bonita e se encanta. O nosso clima melhora. E aí é que tá. Imagina se o ser humano ele precisa do belo se olhar no espelho e não gostar do que vê. E não se sentir bem com o que vê. Sabe aquela história de que tá tudo bem ao redor, mas a gente vê o mundo em preto e branco? Muitas vezes é porque a gente se olha no espelho e não se sente bem com o nosso corpo, com o nosso jeito de se olhar. O espelho, ele se comunica, nós quando nos olhamos no espelho, nós comunicamos diretamente o nosso cérebro. E qual é a função principal do nosso cérebro? Salvar a nossa vida. Não é verdade? Ninguém, se hoje eu dizer para vocês, atravesse uma BR de olho fechado, ninguém vai. Por quê? A gente trava. O medo, o cérebro nos dá o medo. E quando a gente se olha no espelho e não gosta do que vê, o cérebro também entende que a gente não está bem. E assim se torna um mundo preto e branco. Então não tem o amigo que diz que você tem tudo para melhorar, não tem a mentoria que todos nós fazemos, que vamos elevar nossa autoestima, não tem, porque o que o nosso cérebro está fazendo é tentar salvar a nossa vida, avisando que a gente está precisando cuidar do nosso corpo. Então, a prioridade dele no momento é nos salvar. Por isso que o tratamento estético, o cuidado estético, ele é tão importante na vida da mulher. Tá, mas e a autoaceitação? Eita, assunto polêmico quando a gente fala aqui. A mulher precisa sim cuidar do nosso corpo. Sim, ela precisa cuidar do corpo, ela precisa cuidar da saúde do corpo. A autoaceitação é a gente se aceitar do jeito que o nosso corpo é, a forma do nosso corpo. Eu, Érica Araújo, eu sou uma pessoa completamente estreita. Eu jamais vou ter um corpo volumoso dessa modelo que eu coloquei aqui. Eu vou ser estreita. Mas eu, Érica, por eu ser estreita, eu não vou. Eu não vou aceitar que eu tenho gordura localizada. Eu não vou aceitar que eu tenho estria e dizer, é minha história, eu tenho orgulho. Não, gente. A gente tem que ter orgulho da nossa história, do formato natural do nosso corpo. Eu coloquei aqui a Kátia, que eu acho que é Kátia que se fala, e Gisele Bündchen. As duas ganham fortunas com o corpo dela, cada uma do seu jeito, mas ambas com corpo saudável. Então, não é assim, eu não posso ter um corpo bonitão, assim, violão, e eu tenho que me aceitar. Isso é que é autoaceitação. Uma gordura localizada, uma celulite, ela não é o seu orgulho. O seu orgulho é a sua história. Você conseguiu aquela gordura, aquela celulite em alguma fase da nossa vida. Eu digo por mim, Érica Araújo. Quando eu cheguei a uma fase da minha vida que eu fazia estágio de manhã, trabalhava CLT à tarde, de noite eu fazia faculdade e eu era mãe, esposa, filha, dona de casa. Então, eu não tinha
um tempo para comer. Eu cuidava da minha casa, eu cuidava da minha família, cuidava do meu trabalho, dos meus estudos, e quem cuidava de mim? O único momento que eu tinha tempo de comer era entre um intervalo e outro, era um lanche, era um refrigerante, porque nem suco eu tinha como pedir para uma pessoa fazer, porque não dava tempo, era uma correria. Então, nesse período, eu tive de todo tipo de disfunção que você imagina. Eu tive retenção líquida, eu tive microvasos, eu já tinha uma estria, eu tinha uma estria que cruzava o abdômen de um lado a outro por causa da minha gravidez. Celulite, eu tive de tudo eu tinha, muita insônia, comecei a ter crise de enxaqueca, e depois que tudo passou, que eu me formei, que eu consegui uma estrutura profissional, eu não ia aceitar aquilo, aquilo ali não era motivo do meu orgulho, eu fui me cuidar, foi isso que aconteceu, foi quando eu conheci a estética, e a estética realmente mudou a minha vida. Aqui, antes de eu falar ali do bem-estar, eu vou falar um pouquinho do porquê que eu conheci a estética. É, minha carreira profissional, é rapidinho, tá, gente? Minha primeira formação, ela é sistema de informação. Eu sou engenheira de software e sou gerente de projetos igual a Isa. E me formei em biomedicina, mas não para trabalhar na área de saúde. Me formei para agregar na minha área hospitalar de sistemas. E nessa correria, nessa fase que eu me formei em biomedicina, eu adoeci, eu comecei a ter crise de enxaqueca, eu tenho alergia, eu não posso ir para tomar qualquer remédio, e eu passava dias e dias internada no hospital. E nisso eu, cada vez mais, não tinha tempo de me cuidar, cada vez mais eu me esquecia de mim, e eu chegou um momento que eu não mais me reconhecia. E foi uma amiga minha, da área também de TI, que me levou a conhecer uma clínica de estética. Até aí eu nem sabia, eu só escutava estética como botox e bocão, aquelas bocas bonitas. Eu não sabia o que era em si estética, como a maioria das mulheres hoje não sabe. E quando eu conheci essa clínica de estética, para mim foi conhecer o meu conto de fadas. Porque quando eu chegava lá, eu era tão bem tratada, eu era tão acolhida, eu gostava tanto daquele momento, eu esquecia o meu corre-corre, eu esquecia que eu trabalhava numa área corporativa que era uma disputa constante por vaga, por ser melhor, por não ser. Indica aqui, indica aqui. Então, eu esquecia tudo aquilo quando eu conhecia a estética. E foi tão maravilhoso que eu vivia lá, que eu nem tinha resultado. Muitas vezes eu ia na correria, eu não entendia o que eu precisava fazer em casa e eu não tinha resultado. Foi quando eu percebi ao médico que eu fui estudar um pouquinho estética, mas era para eu fazer o meu tratamento em casa e continuava lá só para receber massagem e receber muito carinho. Foi quando chegou a pandemia. Na pandemia, a gente não poderia ir para canto nenhum e, como eu, linha de frente, as minhas colegas do trabalho, eles ficavam linha de frente com o paciente, a gente no laboratório ficava a linha de frente com o vírus. Então, para mim, ali naquela época, a minha vida mudou de cabeça para baixo. Mudou mesmo. Eu me isolei, eu tive que tirar minha família de dentro de casa, eu ficava só, dava plantões de 36 horas. E quando eu chegava em casa, quem ia cuidar de mim? Quem ia cozinhar? Eu lembro que na época eu comprei uma sacola de macarrão instantâneo, que era a única coisa que eu tinha tempo de comer na época. E eu lembro que eu chorando, fiquei com disfunção estética tudo de novo, comecei a desmanchar tudo de novo, e eu chorando, eu disse, meu Deus, eu estou num período que eu estou cuidando de tudo, o que é que está acontecendo e quem é que cuida de mim? Na época veio um insight, que eu só vim conhecer essas palavras depois que eu me tornei empreendedora, fui estudar, mas veio uma ideia de que há muito tempo as meninas falavam, Érica, porque tu não vai trabalhar com isso, tu ama isso. E eu decidi, naquela época, na pandemia, eu decidi que eu ia abrir uma clínica de estética. Só que aí a gente não abre de uma forma na doideira, na loucura, né? Aí eu tive que estudar muito, tive que tive que fazer uma nova faculdade, porque eu, como biomédica, eu não sabia muita coisa de estética, só sabia o básico, só o que era agulha e injetar. E eu fui fazer faculdade de estética, quando voltou às faculdades, eu fui estudar empreendedorismo, fui fazer muita coisa. Então, assim, a estética, ela entrou
na minha vida como uma salvação. E foi quando eu percebi que trabalhar em hospital como gerente de projetos não era mais o que eu desejava. E agora vamos falar sobre a autoestima. A autoestima é quando eu vejo um resultado da minha paciente. É quando eu vejo como a vida dela mudou de verdade depois que ela começou a se cuidar, que ela agora realmente sabe o que é uma autoaceitação. E para explicar melhor o que é uma autoestima na vida de uma mulher, um bem-estar na vida de uma mulher, eu trouxe na prática. Eu vou mostrar a vocês um antes e depois, uma evolução, na verdade, de uma paciente minha, para vocês entenderem o que é a estética na vida de uma mulher. Essa paciente, ela me procurou, eu conheci ela no network também, num evento de network, e ela me procurou para tirar a gordura dela. Por quê? Ela, sabe aquele impacto emocional, aquele que a gente aprende em desenvolvimento pessoal? Ela tirou uma foto com o marido e na foto ela viu que estava muito acima do peso. Disse, agora eu não quero mais ficar desse jeito. E ela fez emagrecimento sozinha. Ela fechou a boca ao modo dela, entrou no CrossFit e emagreceu sozinha. Só que a gordura dela, ela não resolvia. Porque gordura localizada não sai na academia. Ela só sai com um protocolo estético, seja ele normal, básico ou avançado, que é cirurgia. Então, ela veio para mim. Só que eu amo esse caso, porque esta mulher tinha todo tipo de disfunção e a gordura localizada dela era o mínimo. E foi o que aconteceu. Se vocês olharem direitinho, é rápido esse estudo de casa, é só para vocês entenderem o que é um bem-estar, realmente, quando a pessoa se cuida na estética. Se você olhar direitinho na primeira foto, a coluna dela, ela está muito para dentro. Ela está totalmente envergada, a curva dela. Nessa curva, ela tinha diástase, e essa diástase, o que é que acontecia? Puxava os órgãos para frente, e levava a coluna dela também. Consequentemente, levava também os ombros dela para frente. Então, era uma mulher que estava sempre cansada. Quando se olhava no espelho, estava sempre recaída por causa da posição do corpo dela. E ela também tinha relaxamento muscular, coisa que a maioria das mulheres tem. A gente não malha direito, a gente tem relaxamento muscular. E também tinha flacidez, estria, tinha de tudo na barriga dela. E a gente foi trabalhando aos poucos. Antes, na segunda foto, é que mostra que a gordura localizada dela era pouca. Antes, a barriga dela maior era tudo outras disfunções, menos gordura. E só na segunda foto você já vê que ela já está erguida, ela já tem o córeo fortalecido, ela já se posiciona melhor, ela já tem uma visão melhor no espelho. E foi o que ela me dizia, Érica, hoje quando eu me acordo de manhã, que eu me olho no espelho, eu me sinto muito melhor. Eu tenho mais ânimo para trabalhar, eu tenho mais força para posicionamento para falar com ela, é empresária também, como a gente, ela tem mais posicionamento para falar com a minha equipe. Realmente tudo muda. E na segunda foto é que a gente começou a tratar a gordura localizada dela. Então, veja só, várias disfunções numa pessoa só e ela não sabia que as dores na coluna eram uma disfunção estética, o inchaço que ela tinha era uma disfunção estética e até a sensação de empachamento mesmo no estômago era uma disfunção estética. E aqui, ações para começar hoje. Foi o que eu trouxe para vocês para ajudar, assim, quem quer emagrecer, quem quer cuidar do corpo. Muitas ações a gente já faz, outras já servem como ajuda para vocês. Água. Beba à vontade. Na dúvida, até coloquei um post um dia desse. Na dúvida, beba mais de 2 litros de água por dia. Só não pode beber para passar mal. Atividade física para o gasto calórico. É aí que muita gente confunde. A atividade física você pode fazer qualquer uma, desde que, quando você terminar a atividade, seja uma caminhada, seja pular corda, um polichinelo, andar de bike, quando você terminar a atividade física, você precisa sentir o cansaço, o enfado. O que é o enfado? Aquela respiração profunda de que eu cansei. Seja a última a terminar a refeição. Meninas, isso é muito importante. Quando a gente come muito rápido, o nosso cérebro não entende que a gente está saciado. E a gente tende muito a modelar os outros. Então, enquanto tem outras pessoas comendo, a gente também continua querendo comer.
Nada de cortar açúcar e carboidrato de uma vez, mas comece a reduzir. Nunca façam isso. Acordei hoje eu não como mais açúcar, hoje eu não como mais carboidrato. Isso aí acaba com o processo de autocuidado de vocês. Por quê? O corpo ele já é viciado em açúcar, ele já é viciado em carboidrato. E quando a gente corta totalmente de uma hora para outra, a gente vai passar pelo processo de se livrar de uma droga. E vocês sabem que, como a gente escuta muito, não é fácil. Não faça do doce conforto. Ele deve ser seu merecimento. Desde criança, a gente recebe doce para calar a boca, para parar de chorar e para parar de aperrear. Então, cada fase difícil da nossa vida, a gente está sempre querendo um doce. Está aí a TPM para provar que eu não estou falando nada demais. Então, assim, toda a TPM a gente quer muito doce, a gente quer. E a gente pode comer. O doce, ele pode sim fazer parte da nossa vida, mas ele deve ser um merecimento. Poxa, eu me cuido, eu faço minha dieta certinha, eu faço minha atividade física, por que que eu não posso comer um doce? Posso sim, e é uma delícia. Aí, ó, que eu botei, né? Posso tomar umas, pode tomar umas. Só foque na sua meta. O corpo, ele entende bebida alcoólica como veneno. Então, quando a gente bebe no final de semana, quando a gente exagera na bebida, o corpo ele tende a expulsar aquele veneno. O cérebro ele não consegue mais trabalhar nas nossas metas. O foco do cérebro é salvar a nossa vida, então, se ele entendeu a bebida alcoólica como veneno, ele vai se tirar. Então, muitas vezes, a ressaca da segunda-feira não é nada além do que o nosso cérebro travado. Ele precisa, o nosso cérebro, ele precisa estar calmo, ele precisa estar tranquilo para que a gente conclui nossas metas. O nosso cérebro é nosso amigo. Ele, em nenhum momento, ele é contra a gente. Mas a gente ocupa tanto ele com disfunções, a gente bebe, a gente enche de gordura localizada, acha normal, e ele está sempre lá, ó, tentando salvar, está sempre tentando salvar. Então, quando a gente pensa, o que é que eu vou fazer hoje? Para vender, hoje eu preciso vender, preciso vender. Aí eu vou e pego o celular para gravar um story. Sabe o que é que o cérebro da gente diz? Mulher, deixa isso para depois. Vamos primeiro salvar a tua vida? Por isso que a maioria das vezes a gente não consegue gravar uma story porque o nosso cérebro ele está focado em outra coisa. E a maioria das coisas que ele está focado é o que a gente mesmo provoca. Uma má alimentação, a gente não faz uma atividade física, a gente não cuida do nosso corpo. Aí aqui, ó, feche a tela, abra um livro. Antes de dormir, hoje eu trabalhei muito plantão noturno, então hoje eu não ligo mais computador de noite. Eu evito usar celular de noite. Antes, até às 10 horas eu ainda uso celular. Eu usava até antes, né? Mas eu agora estou aprendendo a fazer network, então 9h30 eu estou lá nos stories, vendo as meninas, tudinho. E aí eu acabei retardando um pouquinho o tempo de desligar a tela. Mas o certo é 1 hora e meia antes de dormir, a gente não olhar mais o celular, não ficar mais no computador. Por quê? Essa luz, gente, eu não estou falando termo técnico e nada, porque eu gosto de falar bem popular, tá? Com as minhas pacientes, tudinho. Então, essa luz, ela atrapalha, ela faz o nosso cérebro ele ficar muito ativo. E o nosso cérebro, ele precisa descansar de madrugada. É para dormir? Não, o cérebro não dorme, mas ele precisa captar tudo o que a gente faz durante o dia para poder, no outro dia, ele dar ideias para a gente. A gente passa o dia o quê? Nós, como empreendedoras, qual é o nosso maior pensamento durante o dia? É cuidar da nossa empresa. É o que a gente pode fazer para vender. É o que a gente pode fazer para divulgar o nosso trabalho. Como a gente vai atrair cliente? A gente pensa isso o dia todinho. E é de madrugada que o nosso cérebro ele precisa ter calma para poder trazer essas ideias para a gente. Mas como ele vai ter essas ideias se de noite a gente está lá comendo uma pizza, virada numa cerveja, e não pratica exercício físico. Não deixa o corpo cansar para ele poder descansar e o cérebro poder atuar para o nosso bem. Então, uma dica muito grande que eu dou é esqueçam o celular pelo menos meia hora antes de dormir. Aí aqui eu botei, aqui eu não vou ler nada não, tá, gente? É só uma forma de contar mais ou menos como é que autoestima e confiança. Você não merece menos que isso.
Aqui eu tirei uns prints de uns depoimentos, de umas coisas das minhas pacientes, que aprenderam a. Agora sim, elas sentem aquela confiança nelas mesmas, depois que elas passaram a se cuidar. É porque o corpo delas está ficando bonito? Não é só isso. É como eu disse, é porque o nosso cérebro está mais calmo, ele está mais tranquilo, ele já entendeu que elas estão cuidando do que eles estão mais preocupados, que é a saúde da gente. Então, quando eles estão mais livres, elas se sentem bem melhores. Aí, ó, eu amo esse último depoimento que a menina mandou, a minha paciente mandou para mim, de 1 hora da manhã. Eu jamais vi, né, que eu estava dormindo, mas 1 hora da manhã ela disse, foi mal a hora, mas eu tinha que te mandar. Só porque ela tirou uma foto e viu que o corpo dela estava muito bem, assim, evoluído. Então, eu tinha que te mandar. Eu recebo muita foto na praia, como minhas pacientes mandam foto para mim nas praias. Até na Sé, no sol, por quê? Elas não sabem, mas a minha logo, ela é a cor do pôr do sol. Então, indiretamente, Kel sabe disso, indiretamente, toda vez que elas verem uma praia e um sol, elas lembram de mim. Então, eu recebo muita mensagem de 4 horas, muita foto de 4 horas, porque elas lembram bastante de mim. E eu amo isso. Autoestima, eu tenho muito, muito depoimento de autoestima. Eu fico muito emocionada quando eu escuto minhas pacientes. Meninas, eu tenho um paciente que foi na clínica sem ser o dia e nem a hora dela se atender. Mas ela foi só para me mostrar que estava de blusa de alcinha. Isso, para mim, é uma felicidade, é uma alegria. Por quê? Porque eu estou transformando a autoestima de uma mulher. Eu gosto demais disso. Tem paciente que. Essa está gravada, né, Isa? Então não posso nem falar muita coisa. Mas, assim, eu escuto coisas que é emocionante. As minhas pacientes, elas não se incomodam o que eu vou fazer com elas, se eu vou usar injetável, se eu vou usar eletroterapia, se eu vou usar massagem. Elas só querem usar short. Tem paciente minha que ela só quer usar calcinha, que há anos usava shortinho, e ela não se sentia bem mais de calcinha, e passou a usar. Então, assim, são testemunhos que eu tenho, são depoimentos que eu tenho, que é a coisa mais linda de pacientes que só queriam isso, usar um short. Érica, eu não quero saber, eu só quero que você me ajude. Eu posso usar um short, eu posso ficar com meu marido de luz acesa, tá entendendo? Eu vou poder fazer isso. Tem uma roupa que eu estou apaixonada na vitrine que eu faço direto e eu sei que não cabe em mim. Eu vou poder usar, o que é que eu faço? Então, eu acho muito, muito lindo. É assim, elas realmente demonstrando que a autoestima dela está lá em cima. E confiança, né? E aqui, já para encerrar, aí eu fiz um convite, como o Isa falou, né, para eu falar oficialmente, e eu já tinha falado, eu já tinha colocado na palestra. Você é minha convidada. Aí, isso aqui eu vou ler, tá, gente? Quero te convidar para conhecer o meu espaço, vivenciar a experiência de uma sessão de cuidados comigo e tomarmos um café juntas. Afinal, nós empreendedoras temos muito conhecimento para compartilhar e provavelmente uma parceria incrível venha a surgir. Então, eu convido todas vocês a conhecer o meu espaço, a gente conversar, a gente trocar ideias, como empreendedoras mesmo, tudinho, e ver se uma possível parceria entre a gente, né? Porque é importante a gente se comunicar. Thaís aí, que deu um show sábado e falou para a gente como o network é importante. Então, eu convido, sim, todas. Vou, quando quiserem me convidar, eu vou também, e a gente vai sempre se conectando. E aqui é uma frase que eu gosto muito de falar, né, para a gente empreendedoras, que é o básico, é comece com o que tem, mas sabendo onde deseja chegar. A gente, muitas vezes, assim, a gente se sente meio travada como empreendedora, tudo, porque a gente não sabe de muita coisa. E eu gosto desse grupo, por quê? Porque a gente acaba conhecendo as outras áreas. Eu acredito assim, eu acho que vocês já sabiam de tudo que eu falei, mas para quem não sabia, já foi uma coisa a mais, descobriu por que que muitas vezes a gente se sente travada, não consegue gravar um story, não consegue fazer um conteúdo, e a gente assim já se conhece. Pode ser esse o motivo, pode ser aquele, pode ser o motivo que a Erika falou, pode ser o motivo que Bruna falou, que Bruna fala muito bem também sobre autoestima, que eu vi uma palestra dela. Pode ser o motivo que a doutora Teresiana falou, porque a estética, ela não cuida da doença. A estética, ela cuida enquanto você é saudável. Quando uma paciente chega para mim com um exame médico alterado, eu não posso atender. Eu tenho que passar ela para
um médico responsável. Entendeu? Então, assim, são vários motivos que talvez a gente não consiga evoluir nos demais degraus e a gente não consegue, não sabe o porquê. Então, esse grupo é bom porque a gente conhece as várias áreas de nós mulheres, e acaba interagindo mais e entendendo melhor a sua situação, a sua vida. Então é isso, gente. Qualquer dúvida é só me perguntar. Espero que eu tenha contribuído com vocês. A primeira vez aqui que eu falo, né? E espero que vocês tenham gostado. Show, Érica, maravilha. E aí, pessoal, vamos debater um pouquinho, a gente tem uns minutinhos ainda sobre esse conteúdo que a Érica falou. O que é que vocês têm aí por experiência própria para agregar, para trazer aí para o grupo? O que é que vocês já passaram por algo parecido? E como essa questão da estética, né? Eu acho que é um tabu muito grande. Enfim, acaba que a gente já nasce com alguns tabus e a gente cresce com isso. Mas eu gosto muito dessa fala de você se aceitar como você no seu formatinho, né? Acho que cada um ficou procurando ali qual era o seu formato, né? Nos formatos. Nós não somos iguais, né? Ninguém aqui é modelo, ninguém, cada um tem o seu corpo, tem a sua Isso, forma, tem o seu isso. formato. Eu acho que é estarmos bem com a gente, né, Érica? Se para É, você tem uma estria é de sobre isso. beleza, não tanto faz, beleza. Se para você não é, então cuide, né? Então acho que você tem que fazer aquilo que, na minha opinião, te incomoda. Então, se aquilo não te incomoda e não faz mal para a tua saúde, show. Não Agora, se tem está te problema. incomodando, você não vai ficar porque eu não posso me abalar com isso. Você pode, meu amor, porque o corpo é seu. Você tem que estar bem com você. Eu acho que é uma questão sua, uma relação sua. Né? Primeiro lugar é você com você. Isso vai te ajudar em tudo, né? Na autoestima, na autoconfiança que a gente falou também, né, sábado. Então é isso, você tem que estar bem com você. Então eu acredito muito, sim, nessa liberdade e esse apoio que a gente tem de profissionais sérios como você, né? Como tem outras pessoas aqui também que fazem, de te ajudar a ficar feliz com você, a estar bem É. com você, sabe? E não olhar só para a forma, como é que eu digo? O Se fora, mas olha comparar, o dentro. comparar com outras pessoas. O cuidado que você começa por dentro, né? Como você falou, é a sua alimentação. Teresina também trouxe essa questão da saúde. Então, tudo envolve. Não adianta você também só estar ali, ai, cuidando do externo e não cuidar do interno, porque é tudo uma relação só. Né? Essa questão da água que você falou, Tereza, lembra que Tereza falou do sol. Tanta coisa que a gente. São coisas pequenas às vezes, mas a gente não coloca no nosso dia a dia. E vai se Isso. perdendo. Quando chega no final do dia, a gente tá assim, um lixo, né? A gente não, que a gente tá ótimo, não estamos ótimas aqui. Mas a verdade é essa, a gente tá 5 horas da tarde, já vai ficando definhando já vai fazendo, meu Deus, tem mais coisa para fazer hoje ainda. Então, assim, se você não estiver bem com a sua saúde e se sentindo bem, acho que nada anda legal, sabe? Então, eu acho muito pertinente trazer esse tipo de assunto para a gente refletir, para a gente ver onde é que a gente está precisando cuidar. Né? Mãozinha aqui, né? Deixa eu ver quem foi. Eu estou falando aqui. Kel, pode falar, Kel. Eu amo esse assunto e amei a forma como a Erika trouxe ele aqui pra gente, né? Eu nunca tinha parado para pensar. Eu sei que a autoestima interfere em muitas coisas, mas essa perspectiva de fazer parte também naquele grupo de necessidades fisiológicas e esse exemplo que você trouxe da sua paciente foi assim, né, chocante de uma maneira de alertar a gente, de perceber que às vezes não é só gordura mesmo, como você falou, né? É algo mais que causa outros problemas. Eu já passei muitas fases com essa questão de autoestima. Eu já passei daquela fase que acho que todas nós temos de ficar muito se comparando com os outros e querendo que o nosso corpo seja de um jeito que ele não é, ao invés de cuidar dele e trazer ele para a melhor forma dele, né? Isso. Não do outro, mas dele. E depois passei aquela fase também de tem que aceitar tudo e tá tudo bom e é tudo assim, vai lá, que eu acho que são dois extremos bem perigosos, né? Ou você ficar nessa cobrança muito excessiva e nessa comparação, ou você ir para aquele, né? Aceita tudo aí que tá tudo certo, quando na verdade a gente sabe que, pelo menos é a minha opinião também, que não é assim. Tem que ter um cuidado, né? Se alguma coisa tá te incomodando, vai lá e resolve com amor, né? Com carinho. E essa semana que passou, eu até falei sobre isso hoje nos stories, eu fiz um ensaio
meu primeiro ensaio profissional para o meu trabalho, inclusive, né? Obviamente. Mas eu te fiz umas fotos mais ali no modo trabalho e outras fotos mais no modo mulher solta ali no Jardim do Baobá, de vestido e tal. E eu tenho probleminhas assim, eu ainda sou incomodada com os meus bracinhos. Eu malho eles, mas eles ainda não estão do jeito que eu gosto, do que eu quero. E aí eu fiquei um pouco até insegura, sabe? Antes de fazer esse ensaio, eu disse, ai, será que eu vou gostar das fotos? Será que eu vou, né, depois olhar e não gostar de nada? Porque mesmo que a gente trabalhe a nossa autoestima constantemente, às vezes bate, né, essa insegurança. E aí depois eu disse, quer saber? Eu vou tranquila, vou fazer realmente assim o meu melhor, vou me soltar, vou curtir esse meu momento, feliz comigo mesma, do jeito que eu tô aqui, né? Algumas partes que eu amo, algumas que eu não amo ainda, e seguir lidando com isso e melhorando da forma que eu puder. Então, para mim é muito sobre isso, a autoestima. É você gostar do que você tem aqui, mesmo que algumas coisas você queira melhorar, porque se você consegue entender isso, você consegue, inclusive, se cuidar melhor, né? Show, Kel, show. É tão bom, né, quando a gente consegue trazer isso, todo esse conhecimento que a gente traz aqui de vocês mesmos, né, que a gente traz para a nossa realidade, a gente se identifica. Sim, Érica, eu esqueci de parabenizar, viu, pelo seu relato. Não conhecia você tão bem assim, né? Foi muito bom ouvir tua história, acho que todas aqui comentaram, elogiaram. É muito bom quando a gente vai se aprofundando nessas conexões, uma coisa que a gente não ia conhecer simplesmente a gente participasse de um evento ou outro. Então é muito bom, né? Não sabia que você era minha colega aí de gerente de projeto também, né? Daí eu vejo como você é organizada, eu já tinha percebido que você era muito organizada, muito, tá aí, ó. Você vai vendo como as pessoas são e como elas trazem e são e vão mudando a trajetória, mas não perdem a essência, né? Então o conhecimento que você adquire nunca muda. Então mesmo que você mude a rota, você pode até mudar de área profissional, mas o conhecimento que você adquiriu, você vai sempre levar, né? E isso vai sempre transparecer aí na tua vida. Então, parabéns, viu, pelo seu trabalho, pela sua garra aí. Obrigada. Andréia Ramos, quer falar, meu amor? Quero, eu gostei, eu já botei aí, né, que eu gostei muito, e essa perspectiva, para mim, foi muito interessante. Porque quando a gente fala essa coisa de estética, clínica de estética, hoje a gente só vê, quer dizer, eu, Andréia, tá? Desculpa, eu, Andréia, via da seguinte forma: ou para ser essas Barbie, né, que surreal, para que fique de uma forma do belo no sentido de artificial, Outra tá? Tô pessoa, né? falando, Se torna outra é, pessoa. uma outra pessoa, exatamente. Tem umas coisas assim, para mim, são bizarras. Mas aí você trouxe e que para mim foi muito, muito válido. Você associa a estética à questão da saúde, com essa questão da autoestima, mas principalmente a saúde. Não basta só dizer, eu me aceito do jeito que eu sou, tá bem. Como o jovem fala, tá de boa. Andréa tá de boa, mas na idade que a Andréa tá, se a Andréa não se cuidar, fica aqui toda creque-creque. Porque a idade, ela é cruel, né? Então, assim, bota isso, bota aquilo. Não, mas não é sobre isso para mim. É sobre eu me sentir bem. E aí, quando você botou aquelas imagens lá da sua paciente, eu disse, eita, poxa, já tô me vendo ali, sabe? Fez todo um sentido para mim, por que da dor, por que dessa somatização também, que tem muito a ver com que. Por isso que eu botei lá também, para a gente poder pensar uma parceria aí, sabe? Às vezes a pessoa se permite somatizar, deixar que esse cérebro somatize por questões muito emocionais mesmo. De não se permitir, né? Essa autoestima está atrelada também a isso, enfim. Que aí não é a pauta agora nesse momento. Mas que para mim ficou muito bacana a forma que você falou no vocabulário sem ser técnico mesmo, que eu acho que, assim, para mim, principalmente, porque eu não entendo, né, dessa área de estética, as colegas que são da área, né, de medicina tivessem mais facilidade, mas para mim foi muito enriquecedor você mostrar isso, muito além da autoestima, mas a questão da saúde. Isso que foi o marco, sabe? Para mim foi a cereja do bolo.
Para mim, Andréa Ramos, você trouxe a cereja do bolo. E eu já tinha dito que eu sou sua fã, né? Eu nem tinha imaginado a sua trajetória, mas pelo seu pique, lá no seu espaço, nas postagens que você faz, e tudo, eu estava comentando isso aqui. É você e Kel, são duas assim que eu tô, né, de paquera. E aí fez todo sentido agora. Esse feeling, sabe, de que a gente. Que a experiência, como a Isa diz, você vai reaprendendo, vai aprendendo, mas aí essa soma de aprendizagem vai trazendo para você certos olhares que aí facilita. E assim, você hoje me deu um presentaço, porque fez muito sentido. Muito obrigada e parabéns pela forma que você conduziu e a forma de você falar para a gente, para mim em especial. Eu, assim, só graças a você por esse momento e a Isa e o café, né? E as meninas, assim como eu também, né? As meninas, as meninas. Beijo. Quer falar alguma coisa, Érica? Tá aqui na fila só Jana para falar. Jana? Oi, Se oi. quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá, Érica? É, a palestra de Érica realmente ela foi muito boa, assim, as palavras de Érica. E aí eu me remeti à minha história, né? Eu nunca, só para compartilhar com vocês, o que eu acho que isso que a Érica trouxe na verdade, são conexões com várias áreas da nossa vida. A gente nunca é só profissional, a gente não é só pessoal, a gente não só é a parte de estética, a gente não só é a gente é um conjunto. Quando um desses lados ele não está bem, ele de certa forma afeta os outros, todas as outras áreas, de forma direta ou indireta, né? E eu sou muito exemplo disso. Eu nunca fui obesa na minha vida. Eu sempre fui, e eu nunca me preocupei muito com isso, mas eu sempre fui uma pessoa que ficava entre 65 e 67 quilos. Depois de eu casei, eu fui tomar uma medicação hormonal e começou a disparar meu peso. E com questões de estresse mesmo do dia a dia, de trabalho, de dia a dia, de corre-corre, que todo mundo tem, eu não fui tomando conta de mim. Eu não fui tomando conta disso e fui deixando passar. Eu cheguei aos meus quase 140 quilos. Então, assim, e veja, uma pessoa que sempre pesou a vida inteira, naturalmente, sem fazer dieta sem nada, 65, 67 quilos. Por questões medicamentosas, que começou a despertar isso, abriu um gatilho, mas esse gatilho eu não tomei conta. Deixei, ó, foi indo por várias questões do dia a dia, tempo, enfim, cheguei a quase 140 quilos. Aí, o que é que eu trago isso de muita reflexão hoje? Que tudo isso vai muito da falta mesmo de olhar que a gente tem para a gente em alguns momentos. Porque para a gente olhar para a gente olhar para o nosso trabalho, para a gente olhar para a nossa casa, para a gente olhar para qualquer coisa diária da nossa vida, demanda esforço. Porque a gente precisa tomar atitudes, tomar decisões, fazer escolhas. Quando essas escolhas, essas decisões demandam um esforço maior, nem sempre a gente, pelo momento que a gente se encontra, a gente está apta a agarrar aquilo e seguir em frente. E aí a gente vai deixando as coisas levarem. E aí, às vezes chega lá num desafio profissional que a gente não está muito legal, aí chega a nossa saúde que não está legal, aí chega nossos relacionamentos que não estão legais, enfim. E aí chegou um momento da minha vida que eu resolvi fazer, eu tentei de tudo, medicação, aí eu já fui para a parte já mais punk da história, né? Fui para a medicação e tudo, porque eu tive meu filho, né? Aí comecei a ver que eu não conseguia sentar no chão para brincar com ele, não conseguia, enfim. E isso foi um fator de muito alerta, mas eu já não estava bem, mas eu me aceitava do jeito que eu era. Porque se eu também não me aceitasse do jeito que eu era, eu ia estar em cima de uma cama depressiva. Né? Eu disse, não, eu tô assim, eu tenho que viver assim. Então, procurava viver da melhor forma, de roupa, de tudo que fosse. Mas quando chegou meu filho, eu disse, poxa, eu não estou conseguindo sentar no chão para brincar com meu filho. Aí me deu um alerta muito maior em relação a isso, né? E aí foi quando eu fui correr atrás de várias coisas. E aí eu também fui para a parte doida. Medicação, tarja preta e tal. Aí chegou um momento da minha vida que isso não funcionava mais. E aí eu conversando com minha médica, que é minha médica há muitos anos, disse, Jana, tem momentos da vida que a gente tem que olhar para outras perspectivas. Você não vai conseguir emagrecer mais de forma tão fácil por uma série de questões erradas que você fez durante o processo. Então, dei uma estudada sobre a questão da bariátrica. Aí eu fui para a bariátrica. Mas na hora que eu decidi fazer bariátrica, assim de gente, ó,
bateu na minha porta, veio pessoalmente dizer, não faça, isso não é bom, isso, tarará, tarará. Então, assim, a gente tem que olhar muito realmente para a gente, no que a gente quer como futuro. Porque as pessoas não vão ver necessidade no que você decide fazer, porque só você sabe a sua necessidade real naquele momento. Né? E aí eu cancelei minha bariátrica. 6 meses depois foi que eu disse, não, eu vou, estou determinado. E aí quando as pessoas chegaram de novo, eu disse, você gosta de mim, você quer o meu bem, então me apoie, porque eu vou fazer. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Né? Aí 5 anos depois, 6 anos agora, foi que eu fiz minha plástica de reparação, porque eu tinha enfim, só algumas pessoas que eu mandei, aí eu acho que talvez umas fotos, perceberam que era dimensão que a pessoa dizia, não, eu não sabia que tu tinha essa barriga, eu não sabia que tu tinha isso, mas foram tirados, gente, 4,5 kg só de barriga. Você sabe o que é isso? Está lá num saco amarrado, isso é muito sério, né? E aí, hoje eu vejo como isso equilibra tudo na vida da gente, vida pessoal, vida profissional, vida amorosa, vida qualquer coisa. Mas isso tudo demanda esforço da gente. E tudo isso, todos esses esforços que a gente vai demandar para frente e para trás, isso que eu tenho para mim, é nossa cabeça. A gente tem que cuidar de tanta coisa paralela que não é fácil, dá trabalho. Eu tenho que cuidar da minha estética, que está relacionada à saúde. Eu tenho que cuidar do meu trabalho, que está relacionado às minhas questões emocionais, que está me afetando. Mas eu tenho que cuidar da minha cabeça, porque se eu não cuidar da minha cabeça, se eu não cuidar das minhas questões emocionais, se eu não cuido... Gente, é uma baralheira das coisas que a gente para pensar assim, diz, poxa vida, realmente as coisas dão muito trabalho. Mas a gente realmente tem que começar por nós, pela nossa mente, pelas nossas emoções, para que a gente tenha certeza, se acolha e diga, não, é isso que eu quero. Não importa o esforço que isso vai demandar. Quando a gente tem consciência disso e trabalha isso na gente, a gente tem isso como fortaleza, isso aconteceu comigo. Aí a gente segue em frente. Não importa quem veio falar, não importa o esforço que as coisas demandem, mas a gente vai acabar alcançando. Mas é esforço. E só que esse esforço a gente tem que estar mais preparado um pouquinho que seja, mentalmente e emocionalmente, para que a gente consiga botar essas coisas para frente, senão a gente não coloca. Eu trago isso como exemplo, assim, porque eu vivi essa escalada, assim, realmente não é nada fácil, mas é necessário para que a gente tenha qualidade de vida, feito ela disse. Não é questões estéticas só, porque faz parte. Porque não quer, se a gente não fosse, como é que eu digo? Não desse importância às pessoas, a gente não passava um batom, a gente não usava um salto alto, porque isso está ligado à questão de beleza. Por que salto alto? Salto alto não faz bem a coluna, mas não faz bem isso, mas a gente usa, a gente bota um batom, a gente bota um brinco, a gente bota um colar, é beleza, porque isso é um complemento de tudo. Mas a gente tem que cuidar muito da nossa mente e da nossa emoção. Isso eu trago para vocês como exemplo meu, né? Que hoje eu vivi, foram 15 anos vivendo nesse intercâmbio aí entre o que eu era e onde eu cheguei de 140 quilos, né? E, assim, é uma balança muito tênue, perigosa, como ela falou, nem 8 nem 80. A gente tem que ter um equilíbrio aí. Esse equilíbrio só quando a gente se fortalece mentalmente, emocionalmente mesmo. Porque tudo demanda muito esforço e não é fácil. É isso. Bom, Jana, obrigada também pela seu depoimento, né? É isso aí, cada uma tem aquilo que lhe dói, aquilo que lhe toca e aquilo que a gente vai superando, né? E é como você falou, tudo está na mente. Se a gente não tiver com isso aqui bem, se a gente não se priorizar, sabe, a gente se perde também, né? O povo olha para mim, acha que eu sou magreza, que eu engordei muito na pandemia. É porque eu sou alta, acho que eu tenho um biotipo que facilita. Mas eu engordei mais de 10 quilos. E eu lembro que eu fiquei mal, eu não cabia em roupa nenhuma minha, não sei aqueles vestidos grandes assim, sabe? Só que quem me via me achava gorda porque eu sou alta, eu distribuo no corpo, meu braço fica dessa grossura. Eu também tenho um traumazinho com o braço, desse que é o que da minha família todo tem braço bem gordinho. E aí eu ficava, mas eu não me sentia bem. Nem era ninguém que me chamou de gorda, ninguém me chamava de nada, não. Mas eu olhava para o espelho e dizia, quem é essa? Não, essa não sou eu, não. Então, assim, foi uma época bem complicada para mim, assim, como mulher, como sem me sentir bem. Então, eu fui atrás da minha melhora. Minha mãe dizia, para quê? Tu vai para academia para quê? Não sei o quê. Povo, para quê? Feito com Jana, né? E outras coisas. Então, eu fui atrás da minha melhora para eu me sentir bem comigo.
né? Então, se você não tiver com essa prioridade e com essa mente, você se perde, né? No que o outro acha, no que quem acha que é melhor para você, no que o mundo diz, as regras. É uma relação você com você. É bem interessante. Eu estava no curso de desenvolvimento que a menina disse bem assim, de forma bem clara. Nós, muitas vezes, deixamos nossa mente comandar a nossa vida. Ela determina o que a gente faz. Por isso que a gente não tem, às vezes, tanta energia para colocar para frente. E o correto é quando a gente encontra o caminho de que nós é que temos que comandar a nossa mente. Né? Aí teve um rapaz lá que falou uma coisa, ela disse, mas o pão francês lhe vence. Olha o poder de um pão francês. Ela falou, né? E todo mundo ficou olhando assim. Né? Aí ele disse, é verdade, o pão francês me vence. Então, assim, não é você que está comandando a sua vida, é a sua vida que está sendo comandada por uma série de fatores. Aí quando a gente começa a perceber e vai atrás disso para poder trazer o equilíbrio de novo. Danusa, não, Sayonara está na fila, depois Danusa. Oi, gente, boa noite. Primeiro, eu quero parabenizar a Érica por trazer um tema assim tão carregado de tabu. Porque mulher nenhuma gosta de falar do seu corpo, de falar o que não gosta, de falar. A gente só quer falar o que a gente gosta, o que a gente acha que está legal. Né? Então, é um tema muito bom trazer isso. Se torna até uma roda de terapia, um negócio desse. E, Jana, eu quero lhe dar os parabéns por você ter vencido uma batalha tão pesada que é a batalha da obesidade. Eu sou uma pessoa obesa e eu bem sei como é uma batalha, assim, travar uma batalha mesmo, mas aí a gente vai vivendo, vai levando, só não pira, só não pode pirar, né? E cuidar da saúde, a saúde é que é o principal. E eu não imaginava de jeito nenhum que você tinha 140 quilos, gente. Isso é uma coisa de bater palmas. Quem puder, eu não estou podendo bater palma porque eu estou com o celular aqui, mas quem puder bater palma para a Jana, porque foi uma batalha, uma luta. Eu sei que foi difícil, porque a minha irmã também fez bariátrica, e eu sei como foi a trajetória, viu? Gente, maravilhoso esse tema, tá? Carregado de tabu e de muito conhecimento. Vamos embora cuidar da nossa saúde, que é o que mais importa realmente. Show, show. Danusa Guzmão, cadê você? Oi, eu quero bater palma para a Jana, porque eu acompanhei um pouco a história dela, assim, eu já conversei algumas vezes com ela sobre isso. Jana não tem o perfil de obesidade, de jeito nenhum. Ela sempre, eu nunca tive essa imagem dela também, e é claro que ela já vinha vencendo uma batalha também antes da gente se conhecer. E para mim foi surpreendente também saber da história dela. E quero dar os parabéns à Eriquita, que eu gosto muito de estar com ela, as palestras dela, já não é a primeira vez que eu escuto, e é sempre surpreendente na forma como ela passa sobre o assunto. E quero falar também sobre mim, que é um assunto que me impacta muito, porque eu tenho essa coisa da estética muito forte. Eu acho que está atrelado a meus valores também. Eu não fiz arquitetura à toa, né? Eu sou muito ligada ao belo, à estética, sai nos meus valores, inclusive, quando eu faço o perfil. Olha aí, meninas, tem um fundo de verdade nisso, assim, quando a gente se conhece, e eu sempre busquei muito isso também pelas referências. Eu também nunca tive biotipo, né, ainda bem, porque isso é uma coisa que me fere demais. Eu, por mim, faria estética todos os dias da semana. É uma coisa que eu, assim, hoje eu vejo de uma forma diferente essa coisa de salão, por exemplo, como a Jana bem colocou, a unha, o mínimo que seja. Hoje, antes eu dizia, eu não costumo ir para salão, eu não valorizo isso. Hoje eu acho que é ao contrário, é uma questão de saúde. Saúde emocional, psicológica, mental para a mulher faz parte de um cuidado que ela precisa se sentir bem, como a gente estava falando bem aqui, e essa linha é muito tênue, porque, como a Jana falou,
às vezes você diz assim, se você está se sentindo bem, também é uma forma de você se desculpar a culpa que você sente por não estar cuidando de você, ou olhando para você, e dizer, mas está tudo bem. Não, não está tudo bem. Não está tudo bem, como Jana falou, como Isa também citou, se você não olha para você, e se você não é também honesta e verdadeira com os seus sentimentos. Nenhuma mulher se sente bem, se ela se sente, né, desleixada, ou vamos botar outro nome, relaxada com ela mesma, ou não em condições, porque tudo que é ligado a esse movimento da estética, da beleza, também tem valores, e vamos falar de custo, né, quando eu falo das finanças, muito alto, né, e a gente tem que ter espaço na agenda, espaço na cabeça, no psicológico, espaço, disposição, energia, estar com saúde para fazer. Eu venho procurando os médicos novamente, depois que eu tive aquela situação, né, no ano passado, de ter ficado 3 meses parada, isso me impactou demais, porque eu sou uma pessoa que eu faço atividade física, eu vinha num ritmo, 2018, 2019, eu pesei 46, o meu é o inverso, eu tinha voltado para o meu peso de adolescência, então, ter retomado esse peso para mim assim, um baque, assim. Então, eu hoje estou com 54, né, embora eu tenha a medida, né, de 1,70, então, assim, eu ainda estou dentro do peso, eu também não sou vista como gorda, como Isa falou, mas é algo que me incomoda demais, porque a atividade física também está atrelada a isso, e junto disso está a disposição, a energia interna, psicológica, emocional e mental para você fazer. Então, eu retomei acompanhamento psicológico, eu fui para psiquiatra, eu pedi ajuda, eu estou retomando, eu estou falando de energia com o psiquiatra, eu não estou me sentindo, eu tive, né, essa semana passada, porque eu vinha de uns meses muito difíceis de ter parado tudo, aí eu fiquei, relacionamento terminou, o trabalho foi por água abaixo, né, porque eu não fui recontratada por conta dessa minha parcialidade na visão, tive ontem no INSS na sexta-feira, então, assim, tudo mudou, né, e eu tive que correr atrás de novo de tudo, mas com esse suporte, esse cuidado, esse olhar para o emocional, psicológico, e pedindo ajuda e olhando para mim, para as minhas deficiências e o que eu preciso e estar me sentindo bem para eu poder retomar também tudo, né, que eu tive que retomar o trabalho, o olhar, a estética, né, estar bem emocionalmente e superar esse tempo, esse período que, como Jana disse, os altos e baixos, que a mulher é hormonal, né? Ainda tem a menopausa, né? Que é o baque para a mulher. Então, não é fácil, é muito difícil a compreensão em casa do companheiro, quem seja companheira. Então, é uma luta árdua, é por isso que ser mulher é realmente uma guerra. É isso aí, acho que foi quase uma terapia mesmo hoje, viu? Bem que alguém falou que é quase uma terapia, porque são coisas que tocam a gente de uma maneira diferente, cada uma, né? Essa parte ainda é um tabu, sim, e cada um tem, enfim, a sua opinião e seu direito de ter. E obrigada mais uma vez, Érica, por ter trazido isso, esse olhar seu de além de empreendedora, de profissional que quer ver seus pacientes felizes, né, autoconfiantes, e isso é muito bom, isso é muito gratificante, né, o seu propósito, né, adorei lá a sua descrição, trazendo o seu propósito à frente, né, do seu negócio, e isso conecta, né, como a gente falou sábado. Quero sim conhecer seu espaço, já vejo aí em março, deixa um dia reservado só para a comunidade, só para a gente vai para fazer lá, conhecer seu espaço e valorizar e divulgar, porque a gente está aqui para isso, né? Para se apoiar.
Queria agradecer, a gente teve uma convidada hoje, Richelle, espero que você tenha gostado, Richelle. Hoje foi o dia dessa palestra maravilhosa. A gente vai ter ainda outros encontros, março está chegando, a agenda de março vai ser divulgada. Acredito que é Maria Luísa, próxima segunda-feira, que é a advogada também do grupo, que vai trazer aqui um conteúdo muito importante. E estaremos juntas, né, nos conectando. Agora, em março, eu fui convidada para participar e para apoiar um evento, o Poder da Voz Feminina, né, vai ser realizado pela Vox to You, né, foi uma parceria estratégica aí, né, da gente com eles, então, dia 7, semana que vem já, né, que vai ser em Casa Forte, quem for aí da Zona Norte, ou, enfim, Boa Viagem, mas que queira ir, vai ser um evento no dia 7, tem uma inscrição, eu vou colocar no grupo, acho que está R$ 77, uma coisa assim, vai ser um evento lá com outras mulheres, eu vou ser uma das palestrantes, e a gente vai estar lá falando sobre esse poder da voz feminina, né, a importância da voz feminina, e acredito que vai ser bem legal. Vai ter também uma edição em Boa Viagem, acredito, ela quer fazer também um em Boa Viagem, tem uma Vox to You aqui em Boa Viagem também, só não sei a data ainda, e vamos marcar o nosso café, né? Eu ia fazer agora na primeira semana de março, mas como teve esse evento, que é no dia 7, para não ficar na mesma semana, eu decidi postergar o nosso encontro, e aí a gente pode se encontrar nesse evento da Voz Feminina, porque eu acredito que vai ser um evento muito rico também para a gente fazer network, para a gente se conectar, para a gente se empoderar, e aí vou passar os detalhes para vocês, para quem puder também participar, tá bom? Um abraço, um beijo. Tenha uma semana abençoada, próspera. Eita, a Erika quer falar. Vou deixar a Erika falar. Estava no É rapidinho, é porque eu acabei levantando a mão pelo outro. Meninas, eu queria agradecer a vocês a oportunidade, né, de ter falado um pouquinho do meu trabalho, de ter falado realmente do meu propósito, que não é só muito além da vaidade. Vaidade importa sim, o belo importa sim, como o Danusa falou, importa, está ali na pirâmide de Maslow. Amo essa pirâmide, por quê? Porque é onde eu me identifico, é onde eu identifico qual degrau eu estou. O que é que está faltando para mim? Por que que hoje eu estou querendo a outra coisa? Que eu já evoluí aquele degrau. Então, eu amo demais a pirâmide de Maslow, porque é onde Danusa, ela está no... desde que eu conheci Danusa, que eu entendi que ela está no degrau do belo, ela não está no degrau das necessidades fisiológicas. Ela já me passou isso só em conversando lá no Decola, né? E, Jana, parabéns demais. Fiquei muito assim emocionada pela sua história. Gostei, porque realmente é uma decisão a se tomar quando fala da bariátrica. E deixa eu falar rapidinho para vocês, porque eu acho que a maioria que falou aí falou sobre essa questão, e eu sempre falo isso nos meus stories, e quando eu falo isso, é quando as pessoas mais engajam comigo, respondem comigo, porque elas concordam. Vocês falaram muito do apoio da família. Rapidinho, Thaisa. Vocês falaram muito do apoio. Gente, a família, quando a gente fala de estética, quando a gente fala de emagrecimento, a família, ela é a última pessoa a nos apoiar, principalmente o marido. E isso tem uma explicação. É porque a gente sempre está bem para os que a gente ama. A gente é uma mãezona, a gente é uma esposa super dedicada, a gente é uma dona de casa incrível, a gente é uma filha maravilhosa. Então, a gente está sempre dedicada a cuidar de tudo e de todos, é o que eu sempre falo. Então, quando a gente vai desabafar com aquele que a gente cuida tanto, que está precisando se cuidar, que não está se sentindo bem com o seu corpo, eles não enxergam, porque a gente está sempre com um sorriso no rosto, a gente está sempre dizendo sim para eles, a gente está sempre fazendo isso. Então, eles não entendem. Isso é até um olhar de paixão, um olhar de amor, que diz, como você está desse jeito? Você está sempre tão bem. Então, só quem sabe o que a gente passa é a gente mesmo. Só quem sabe quando a gente vai colocar uma peça íntima, só quem sabe quando a gente vai se olhar no espelho, só quem sabe as dores no corpo que a gente sente, as insônias, as enxaquecas, é a gente. Então, jamais, se a gente for depender do apoio da nossa família, a gente nunca tem, porque a gente está sempre bem para eles. Agora, deixa eu dizer, isso é comprovado.
Eu, por experiência própria, minhas pacientes, em toda a minha trajetória trabalhando em clínicas de estética para poder ganhar experiência e abrir a minha, porque eu dava plantão em hospital e ainda ia para a clínica de estética aprender, viu? Trabalhar lá, botar a mão na massa para poder ter todo o foco. Então, eu via muito em todas as pacientes o seguinte: o marido que não apoia você a cuidar do seu corpo é o que mais fica encantado pela sua decisão de se cuidar. Porque quando ele vê o seu foco, a sua determinação e o seu resultado, a sua evolução. Estética não tem resultado. A gente escuta muito isso, o resultado não é. Estética é evolução. Então, até quando você termina o protocolo, você continua evoluindo muito, porque o protocolo é progressivo. Então, quando ele vê a sua evolução, ele fica encantado. Ele fica abismado com aquilo, reacende aquele carinho, reacende aquela atenção, porque ele vê sua determinação. Então, não fiquem tristes aqui, ou então vocês também falem com pessoas que vocês conhecem, que desabafam isso, não fiquem tristes. Eles só nos enxergam com olhos de paixão. Não é que eles não nos critiquem, não dão apoio. É só isso. Tá, gente? E agradeço demais, né, de novo, né, por poder ter contado um pouquinho da minha história e falar um pouquinho do meu trabalho, do meu propósito. Obrigada, gente. Show, Érica, show. Obrigada, meu amor. Então, boa noite, pessoal. Uma semana abençoada, próspera e produtiva para todas nós. Assim seja, boa noite.